Você falou de técnico, você já teve convite pra ser técnico? Tive, do Corinthians e do São Paulo. Começo dos anos 2000. Começo dos anos O 2000? São Paulo, principalmente. São Paulo foi... O seu Márcio Aranha me ligou, falou que o São Paulo, se o treinador saísse, que era o Oswaldo Oliveira, ia ter um jogo São Paulo e Santos da Vila Belmiro. Ele me ligou e falou que se o Oswaldo caísse e tal, se eu aceitaria ser treinador do São Paulo. Eu falei pra ele, enquanto o Oswaldo estiver aí, eu não vou falar conversar. nada. E aí eu liguei pro Oswaldo e fui almoçar com ele no Leles, lá na Bela Sintra, e eu falei pra ele, Oswaldo, o diretor de São Paulo me ligou e falou se eu queria ser treinador no seu lugar. Eu falei que enquanto você estivesse lá, não. Mas só tô te falando porque eu acho que tem que jogar aberto. Tem que jogar aberto. Eu não vou fazer as coisas por trás. Já tô te falando, o cara me ligou, tá? Mas pra mim, eu quero que você ganhe o jogo e você continue, apesar de ter vontade naquela época de ser treinador. E aí, o São Paulo ganhou, o Oswaldo continuou, e eu fiquei muito tenso aquela semana, porque eu tava saindo em todos os jornais, Corinthians, São Paulo, faziam pesquisa, meu nome era primeiro lugar, das torcidas, para ser treinador dos times e tal. E eu comecei a ficar com insônia. Eu comecei a deixar o celular ligado, esperando, alguém vai ligar de madrugada, tal, não sei o quê. Aí depois de uns 4 dias, eu pensei assim, pô, é isso que eu quero pra minha vida? Cara, se eu quiser ser treinador, eu vou lá na TV Globo e falo assim, ó, eu quero ser treinador, vou me colocar no mercado e vou ficar à disposição de algum time. Ou então, eu já falo que eu não quero ser para não ficar nessa de ficar esperando. Se vai, não vai. Né? E eu resolvi não ser. Porque nessa época você já estava como comentarista. Sim, desde 96 eu estava na Globo. E aí, eu fui lá na Globo, a Globo sabia. O diretor principal do esporte na época falou pra mim, Casão, é o seguinte, se você quiser tentar, tudo bem, a gente não rompe o contrato. Você vai lá ser treinador, nós não vamos te pagar, obviamente, você vai ganhar lá, e se não der certo, tal, você volta e continua sendo comentarista. Mas aí eu falei, não, eu vou ser comentarista, pronto, tirei da cabeça e falei publicamente em várias entrevistas, né, que eu não estava mais a fim de testar nada. Entendi. E para ir pro Corinthians como treinador também foi mais ou menos nessa Foi a mesma coisa, ideia? muito parecido com isso. Só que o São Paulo foi mais sério, mais oficial mesmo, sabe? O Corinthians ficou muito fazendo leilão, sabe? O Corinthians fez muito leilão naquela época. E acabou sendo o Júnior. Foi quando o Júnior foi pro Corinthians. O Júnior, o maestro Júnior. Que a gente trabalhava junto, né? Sim. E, cara, você acha que esse perfil hoje, como técnico e tal, você aceitaria hoje em dia? Porque querendo ou não, é uma rotina de nem o curso jogador, eu fiz. Né? Não, nem o curso eu fiz. Hoje eu não me vejo ali, sabe? Porque eu fico às vezes me imaginando, eu sou um cara que assim, se eu fosse treinador, eu ia treinar muito o meu time, né? Eu ia treinar muito o meu time, eu ia ter um esquema tático definido, buscando aquilo que eu já vi, que eu gostei na minha vida, que é a Holanda de 74, a democracia, o Flamengo do 81, o Milan do saque, sabe? São as coisas que mais me agradaram no futebol. Os conceitos. E eu ia querer fazer aquilo, mas eu sou um cara que eu ia deixar muito claro, ia treinar a semana toda, intensamente, para jogar no domingo e no banco eu não ia abrir a boca. Eu não ia ficar ali gritando com o jogador. De forma nenhuma. Porque se eu treinei a semana toda, por que eu preciso ficar lá gritando? Falando. É o perfil que eu tenho. Claro. Sabe? Eu ia ficar olhando o jogo. Sabe? Os caras sabem o que tá fazendo. Alguma coisa tá diferente? Tudo bem, dá um toque lá pro cara e tal. E no intervalo eu ia falar novamente. Eu não sou um cara de agitação. Eu não sou um cara de gritaria. Eu olho, tudo bem. Cada um tem seu estilo. O estilo dos treinadores hoje é esse, né? Tem aquele espaço, o cara grita, tal, não sei o que, não sei o que. E eu não me vejo fazendo aquilo. Entendeu? Entendi. Não tô falando que eles estão errados, não. Eu tô falando que eu não me vejo me comportando daquela maneira. Sim. É um perfil, questão de perfil. O Ancelotti é um perfil parecido. Mais tranquilo. Né? Exatamente. Então, sabe, eu não vivo aquilo. Eu não vivo aquele negócio de adrenalina sem poder chutar a bola. Tentar participando. Exatamente. Eu não fui treinador. Né? Sério, eu treinei meu time ali, a garotada. Mas eu acho que eu não iria funcionar dessa maneira. Eu ia querer um diretor técnico, eu não ia treinar o time. O cara ia ter que treinar e eu ia ficar na arquibancada olhando de cima. Porque ali você não vê nada. Porque qual é a minha ideia de treinador? Eu fui comentarista, eu sou comentarista, mas eu fiquei na Globo 25 anos. E mais um ano antes na ESPN. Então eu via os jogos da cabine, de cima. Né? Então, a minha base como
minha base tática é de cima. Ela não é do plano. Do plano. É de cima. Ali, né? Tudo que eu comentava, mexeu mal, taticamente é isso, o time perdeu isso, é de cima. Né? Então, se eu fosse virar treinador, eu ia trabalhar meu time de cima, não de lá. Lá ia ter que ficar um cara que é acostumado a ficar lá. Durante o treino, tô falando. Sim, cara é acostumado a ficar lá. Eu iria ver o treinamento de cima. Porque eu ia fazer um trabalho técnico como comentarista. Sim. Pô, ela tá de cima, vem do jogo de cima, entendeu? É umas coisas que eu tinha na cabeça que eu desisti porque eu achei que ia ser muito revolucionário pro futebol e ia acabar uma derrota, ninguém ia entender nada. Pô, o cara fica lá em cima, o cara não participa, sabe? Falar que você Ia tá dar muito inventando pano pra- coisa. Quando ganha, nossa, um gênio, olha como ele. O estilo dele e tal. Eu não tava afim de passar por isso, sabe?